Olá, boa tarde. Sou Rosineide dos Anjos Tavares. Vou apresentar o meu estágio, tá? Falando um pouco da educação, da gamificação, da tecnologia dentro da sala de aula. Na outra aula que nós tivemos, nós falamos um pouquinho, né? Foi a primeira, a segunda e essa é a terceira, né? Falar um pouquinho dos benefícios que a pedagogia traz para dentro da sala de aula, para a gente trabalhar com os alunos. Os resultados que a gamificação traz para dentro da sala de aula, né, para a gente trabalhar com nossos alunos. Falar um pouquinho dos nossos temas passados que a gente tivemos e rever algumas coisas que a gente passamos e falar um pouco, né, dos 5 benefícios, né, que a gamificação na educação traz para os nossos alunos. Eu vou falar um pouquinho, né, sobre... Então, a gente vamos ver aqui um pouquinho da leitura, né, que a gente vamos falar. Vou fazer uma leitura, né, um pouquinho dos benefícios que a gamificação traz dentro da educação, né, e vou aqui ler um pouquinho para a gente poder entender. Como vivemos a gamificação na educação é uma estratégia, né? E ver como conquistar os espaços importantes na instituição de ensino. Pelo avanço, né, tecnologia, com grande eficácia também o jogo nos ajuda a ter uma boa explicação, os benefícios importantes para a nossa formação, entregar e também para informar, né, a formação de cada integrante, de cada aluno dentro dessa leitura. Vou falar da melhoria da memória, né, que é o primeiro, dos jogos, promover séries de estimulação, né, estimular o estímulo visual, em que é associado no conteúdo, estimulando a memória do aluno. Sendo assim, a atividade baseada na gamificação contribui para a criança ou jovens, sendo que mais facilidade de materiais e material a trabalhar, pois o processo absoluto está ligado no lúdico. Além disso, estratégia também a melhoria do processo, estimulando o estudante a reter mais facilidade do conhecimento adquirido à atividade utilizando os jogos. Esse foi o nosso primeiro parágrafozinho aqui. Vou falar nossa memória, né? Essa memória como? A gente trabalhar com nossos alunos lúdicos e ver dentro disso tudo aí que nós estamos trabalhando com as crianças, a facilidade que está tendo por a gente trazer, facilitar muita coisa. Porque hoje a gente já está no século XXI aí trabalhando com essas crianças. E o processo da ligação de lúdico, né? Acredito que a gente possa vir servir para a gente elaborar, para a gente trabalhar com nossas crianças. Então, a gente está vendo aí sobre a memória, né, dos jogos. Então, a criança vai trabalhar dentro da sala de aula. Então, a gamificação é para a gente colocar para a criança, estimular, para ela ser estimulada. E aí ela vai começar a trabalhar com a sua memória ali, vai colocar em prática, ela vai trabalhar ali, trabalhando com o que ela tem. Então, a gente vai colocar a memória dela para evoluir. E eu tenho certeza que as nossas criançadas têm uma evolução muito grande. E nisso tudo, a gente pode vir colocar vários tipos de temáticas, né? Sobre nossa memória, evolução, como ela vai trabalhar, como ela vai ter a sua evolução, ela vai saber como ela trabalhar dentro dos jogos, trabalhando o processo, né, do lúdico dela. E eu acredito que o aluno ele está mais ativo e a memória ela ajuda nós a trabalhar muito mais
como refletir, como a gente chegar no nosso objetivo ali, porque a gente está trabalhando com a nossa mente. Então ela consegue colocar muita coisa em prática. E nisso tudo, ela vai estimulando cada vez mais os nossos hormônios, né? A gente vai acertando, vai colocando, a gente vai ficando mais ali ativa. Então isso é a parte da memória, tá? A gente vamos trabalhar dentro desse contexto. Agora a gente está indo para o segundo tópico. Tornar mais prazerosa, torna mais um processo torna o processo de aprendizagem mais prazeroso. É um benefício muito interessante que a gamificação na educação proporciona. É a forma como o aluno possa engajar suas atividades e bastante como as crianças e os adolescentes associam as tarefas pedagógicas e como uma obrigação, mas a aplicação dos jogos, essa é uma concepção de mudar. Torna um processo de aprendizagem mais prazerosa. É um benefício muito interessante. É uma gamificação da educação. Proporciona uma forma como os alunos possam encarar as atividades. E bastante comum que as crianças e os adolescentes associem as tarefas pedagógicas como uma obrigação, como uma aplicação de jogos e essa concepção de mudar. Processo de aprendizagem mais prazeroso. É um benefício mais interessante e uma gamificação na educação proporciona uma forma como os alunos possam encarar atividades e bastante como o que as crianças e os adolescentes associam as tarefas pedagógicas como uma obrigação, mas como uma aplicação dos jogos. Essa é percepção de mudar. Ambiente lúdico e dos games se torna um processo de ensino mais prazeroso para o grupo, além de engajar os alunos nas atividades, facilitando o processo da dimensão e absoluto conteúdo do trabalho em sala de aula. Falar do top 2. Torna-se o processo de aprendizagem mais prazeroso. Um benefício muito interessante, que é a gamificação na educação. Proporciona uma forma como os alunos possam encarar atividades. É bastante comum que as crianças e os adolescentes associem as tarefas pedagógicas como uma obrigação, mas como uma aplicação de jogos, essa percepção muda. O ambiente lúdico do game se torna um processo de ensino mais prazeroso para o grupo e além de engajar os alunos nas atividades, facilitando o processo da absorção dos conteúdos trabalhados em sala de aula. Agora vamos ver um pouquinho da explicação que se torna prazeroso. Por que a criança se torna prazerosa? A criança está ali dando tudo de si, e ali o professor vai passar a atividade, ele vai ficar trabalhando. Dentro desse contexto, ele vai trabalhar ali no assunto que foi colocado e ele vai colocar dentro do contexto dele. Como assim a criança prazerosa? A criança vai trabalhar a sua atividade dentro da sala de aula. Ele vai se desenvolver, então ele vai sentir prazer do que ele está fazendo. Ele vai se sentir ali confiante do que ele está repassando, o professor está passando para ele. Por quê? Porque ali ele vai começar a observar que tem coisa muito importante para ele aprender dentro da sala de aula, com a atividade que está sendo colocado para ele. Então ele vai
tentar resolver essa atividade. E ele conseguindo alcançar esse parte do objetivo, ele vai sentir mais alegria, ele vai sentir feliz porque ele alcançou, ele conseguiu fazer a atividade dele dentro da sala de aula. E passar o processo do prazer que a gente tem de acertar, né? E quando a gente não consegue alcançar nosso objetivo, a gente fica triste. Então eu acredito que essa criança, ele vai passar o que ele sente, ele vai colocar tudo de si ali no seu trabalho, e o professor vai ter prazer de estar ali incentivando ele dentro da sala de aula. Que a gente possa vir, né, interagir com eles, e essa tarefa a gente concluir junto. E ele também vai deixar de estar associando com obrigação, mas sim ele vai sentir vontade de estar ali interagindo junto com o professor. Ele vai sentir vontade de estar ali interagindo, né, junto com o professor. Eu acredito que ele possa vir a dar mais ainda de si, porque dentro da sala de aula a gente possa vir engajar muitas outras atividades, e que ele possa vir desenvolver muito mais do que ele possa, né? Até às vezes ele acha que ele não é capaz, mas ele consegue. A partir do momento que ele coloca que ele vai conseguir, ele consegue. E o professor vai estar ali dando apoio, incentivando ele. Agora vamos passar para o top 3. Falar um pouco, desenvolver autonomia. Como desenvolver autonomia, né? A gamificação dentro da educação pode também ajudar a promover atividades, pode promover atitudes que a educação ainda, todo momento, incentiva o aluno a desenvolver autonomia com jogos diferenciados para os fins da pedagogia. Eles também se tornam protagonistas. Um processo de aprendizagem coloca o professor como um mediador, buscando pelo conhecimento. Os games apresentam uma forma de construir do aprendizagem, do trabalho, tanto como individual e quanto coletivo, para concluir a atividade em grupo, e precisa apresentar ideias, colocar em prática conhecimento e adquirir durante sua estratégia acadêmica, as suas trajetórias acadêmicas, e um esforço de conjunto para solucionar as demandas. Aqui, né, falando sobre o desenvolvimento da autonomia, acredito que cada criança vai ali, cada criança vai desenvolver ali, vai colocar a sua temática, né? Ele vai colocar ali, ele vai criar a sua personagem para estar ali fazendo seu trabalho. Cada personagem que ele vai colocar dentro do sistema aqui, ele vai colocar e vai evoluir. E vai evoluindo, vai trabalhando a sua temática. E eu acredito que ele vai chegar na parte da memorização, ele vai trabalhar a sua parte todo o sistema que foi colocado dentro aqui, ele vai conseguir alcançar o seu desenvolvimento dentro da sala de aula. Ele vai buscar a autonomia dele, né? Porque ele tem certeza de tudo que ele está engajando. Autonomia é quando você coloca, né, o seu trabalho, né, com a criança, e ele vai conseguir colocar ali vamos dizer, ele vai criar uma personagem. Ele está sendo autônomo ali, do que ele colocar, ele vai conseguir chegar no seu objetivo lá. Autonomia é quando a gente coloca, né, os nossos alunos para desenvolver jogos, ler uma leitura. Aí ele está tendo ali
a sua autonomia. Ele está sentindo vontade de interagir ali com os outros coleguinhas, né? Então isso é muito importante, que ele está tendo autonomia própria dele mesmo, sendo incentivado. Ele sendo incentivado, né? E o professor interagindo com ele. Né? Ele também, ele vai evoluindo porque ele está tentando fazer sozinho. Não está esperando pelo professor ajudar ele, porque ele quer conseguir essa parte que ele não está esperando pelo professor, mas ele está correndo para conseguir fazer o trabalhinho dele, entregar tudo prontinho e tudo que o professor dizer, olha, parabéns, você conseguiu. Agora eu vou para o quarto tópico. O estudante mais concentrados. Inserir os jogos, né? O estudante mais concentrado. É o receio que os jogos possam destacar o aluno, né? Como é que os jogos possam destacar o aluno? É impedi-lo que ele aprenda conteúdos dos trabalhos e uma comparação real dos educadores. Porém, que a gamificação na educação aplica uma forma de estratégica, o que vem acontecendo junto com o estudante mais concentrado. O receio de que os jogos fossem destruição dos alunos, impedi-lo que aprender os conteúdos dos trabalhos. Para preocupação real dos educadores, porém, como a gamificação da educação aplica a forma estratégica, o que vem acontecendo justamente o contrário. Nas atividades, o estudante consegue aprimorar a concentração, pois isso estimula a competição saudável entre o grupo e é preciso muita atenção para selecionar o desafio de forma correta e avançar de fase nos games. E a gente falou aqui da concentração, né? Dentro da sala de aula ou nos jogos, né? Às vezes os professores, os educadores colocando, eles achavam que os jogos era só uma brincadeira, né? Que vamos colocar na sala de aula só para descontrair o aluno. Mas o contrário, os jogos hoje, ele é muito eficaz. Dentro da sala de aula ou em qualquer outra turma que a gente esteja aplicando a nossa gamificação da educação. Então o jogo veio para aprimorar muita coisa. Agora, nesse período do século XXI, ele está sendo muito inovador. Por quê? Porque o jogo está ajudando dentro da sala de aula e até mesmo dentro dos nossos trabalhos com os nossos alunos e nós, professores, para elaborar trabalho para eles. Então, está sendo muito eficaz. E esses jogos estão sendo muito assim, de grande importância para os nossos alunos dentro da sala de aula. Saber que tudo nisso que a gente está colocando estimulando eles, né? Estimulando eles, ver que eles estão ali buscando essa melhoria dentro dos jogos e dentro que eles possam vir ver que as crianças e tanto os jovens adultos, eles estão vendo dentro dessa ferramenta, buscando novos horizontes, que hoje nós estamos vendo aqui no século XXI, e ver que a concentração deles é muito boa, para que a gente possa vir trabalhar e assimilar os conteúdos e pedir, se o professor ver que nós estamos tendo dificuldade para eles chegarem com a gente pode chegar com eles e ver qual é a dificuldade deles, para eles poderem aprimorar mais um pouquinho, que eles estão achando que está dificultoso. E dentro que a gente pode ver desse contexto, está sendo mais prazeroso, dentro dos conceitos que a gente está vendo agora, os conteúdos, e trabalhando com eles, a gente está vendo que está sendo mais
mais eficaz, mais prazerosa. E também dentro com essas brincadeiras, é como a gente está aprendendo, brincando dentro da sala de aula, né? Então eles estão aprendendo muito mais do que antes. Eu acho que está evoluindo muito mais, né? Os jogos, os games, que isso é muito importante, que o aluno ele está descobrindo novas ferramentas, ele está vindo com mais vontade para a sala de aula, ele está buscando mais, ele está tendo mais conhecimento. Se ele tem dúvida, ele pergunta, ele chega com o professor e pergunta: professor, como é que eu posso fazer essa atividade? Estou tendo dificuldade. Eu não estou conseguindo ler, eu estou conseguindo travar muito. Então, a gente vai ver uma forma que ele possa vir ler dentro dessa ferramenta, né? E ver também que ele está ali para ele descobrir novas técnicas para a gente trabalhar com ele. E as aulas que a gente via antes, né, era muito tradicional. Mas dentro da sala de aula, a gente via muito tradicional, a gente não conseguia. Acho que a gente aprendia muito menos, não é isso? Eu acredito que hoje não. Hoje ele consegue ir sentir e dizer assim: eu vou para a escola hoje, vou com mais ânimo, porque eu tenho coisas novas. O professor todo dia ele vem trazendo uma novidade, e o aluno é igual assim, ele quer descoberta. Ele vai descobrindo o que ele possa vir interagir, que ele possa vir buscar conhecimento, que amanhã ele possa vir conhecer muito mais. E eu acredito que hoje, né, muitos professores ainda estão buscando novas ferramentas, porque aquele século, aquele tempo que a gente estava vivendo, era assim, dava assim, não era uma aula assim produtiva. Então não era uma aula produtiva. Então, dele ficar concentrado na aula, ele se distraía, ele brincava, conversava com um colega e interagia fora da aula, fora do assunto. Então hoje não. E dentro dessa aula, às vezes estava assim muito desgastante, né? Aí, cansativo. Então hoje ele está interagindo mais, né? Hoje ele está sentindo prazer. Então por isso que entra a parte aqui concentrada. Ele fica ali concentrado no que ele está fazendo. Por quê? Porque ele está ali vendo uma metodologia diferente agora. Agora a gamificação trouxe novas ferramentas que você pode engajar e ver que o aluno está ali dentro da sala de aula buscando novas ferramentas, novos conhecimentos. Então tudo isso envolve a parte do estudante, do conceito. E hoje a gente pode ver que o aluno ele está mais assim preocupado, né, com um pouco das ferramentas que ele está usando. Ele vai buscar mais conteúdos e colocar em prática tudo que ele está vendo ali na sala de aula. Eu acredito que antes, quando o aluno chegava na casa dele, ele guardava o livro dele e assistia alguma coisa. Hoje não, quando ele já está chegando na casa dele, ele está procurando ver o que foi que ele aprendeu ali e ver dentro dessa ferramenta o que pode melhorar mais ainda junto com o professor, ou ele tirar dúvida dele dentro da sala de aula. Então isso tudo é o conceito do que ele está vendo, do que ele está aprendendo. Quer dizer que ele foi buscar mais conhecimento porque ele está sendo incentivado dentro dos conteúdos que ele está vendo dentro da sala de aula. Se ele tem uma dúvida, ele vai chegar na casa dele e buscar mais conhecimento e dizer assim: não, eu quero chegar lá na sala e conseguir alcançar o meu objetivo, eu vou tirar essa dúvida, porque quando eu chegar amanhã lá na sala, eu já sei o que eu fiz, né? Então eu acredito que o aluno hoje, tanta tecnologia que está tendo, né, digital, a temática vem aí para evolução. Hoje o aluno está dentro da sala de aula, brincando, interagindo e conhecendo muito mais. Então eu acredito que o século XXI veio para fazer mudança radicalmente. Muito top. Primorar o resultado dos seus alunos. Aí aqui, olha, a gente está falando aqui vamos falar um pouquinho, né? Qual é a característica? A característica que merece destaque na relação à gamificação na educação é a melhoria considerável e que essa estratégia promove novos resultados gerados pelos alunos. Vamos ver, como vivemos a utilizar dos jogos e ajudar os alunos. Os estudantes
relatam melhor conhecimento. Isso leva a uma modificação natural durante as atividades de cada aluno, estimulando a ir buscar mais conhecimento e se essa característica se expandir para outras áreas, fazendo que as notas melhores e progressivamente, além de aprendizagem, se torna mais duradouro. Então, aí a gente vimos um pouquinho, né, que é aprimorar o resultado dos alunos. Nós já estamos falando aqui um pouquinho de tudo que a gente viu, né? Ele vai aprimorar. O que eu falei agora, né? Que ele vai se capacitar, ele vai buscar mais conhecimento. Então, agora está informando aqui a gamificação da educação. Ele está evoluindo, ele está buscando mais conhecimento, ele está correndo atrás para pegar a ferramenta, ele possa vir. Por quê? Agora, dentro hoje, as ferramentas da gamificação, temos novas ferramentas. Podemos tirar nossas dúvidas com os alunos? Podemos. Ele pode buscar uma pesquisa? Pode. Ele pode pesquisar alguma coisa dentro do trabalho dele? Pode sim. Então, aqui já está dizendo, ele está buscando, né, mais conhecimento na área para ele melhorar. Né? Então, ele está buscando, ele está melhorando, ele está correndo. Quanto tempo ali para ele poder fazer um ótimo trabalho, uma ótima apresentação, apresentar o trabalho dele muito bem, fazer os jogos dele lá dentro. Vamos dizer, ele está lá lendo, fazendo uma leitura, né? E então ele está correndo atrás dessa leitura. Se ele errou, ele vai lá e conserta novamente. Então ele está lá melhorando, buscando mais conhecimento, motivando mais ainda ele a ter mais conhecimento. Não é o professor que está ali cobrando dele, não. Ele está tendo vontade de buscar e aprender mais e mais, engajar ali toda a melhoria dele, que ele possa vir ter boa nota, que ele possa vir tirar um ótimo trabalho, que ele possa vir ter ali com professores, olha, se o professor chegar com eles, olha, você melhorou muito mais. Então ele vai sentir ali com prazer de estar ali construindo junto com ele, né? Construindo relações, buscando mais conhecimento com o professor, interagindo com ele, né? E também, até mesmo dentro da sala lá, vamos fazer um grupinho, né? Então, aquele aluno que tem quatro alunos na turma, e cada turma tem 12 crianças, vamos fazer um grupinho, vamos interagir com ele, vamos ver onde é que é a dificuldade da criança. Se um amiguinho sabe mais um pouquinho, bora ajudar o outro coleguinha, né? A ler, incentivar ele, ajudar ele ali, porque é um grupo, só em grupo que a gente pode vir ajudar um ao outro. Eu acredito que a melhoria, as notas, o desempenho dentro da sala de aula, buscar mais conhecimento, tirar sua dúvida com o professor, né? A motivação é muito importante, né? Para a criança, que ele venha a ser motivado, que ele venha a ser capaz, que toda criança é capaz de fazer tudo o que ele quiser. Basta ele ser incentivado dentro da sala, incentivado na casa, com o papai e a mamãe. Eu acredito nisso. Né? E hoje a gente pode ver que com essa ferramenta a gente está trabalhando, é uma forma divertida, é uma forma descontraída para trabalhar com a criança, e ele possa dizer assim, poxa, hoje eu estou vendo a aula hoje de uma nova forma. Ele está interagindo. Hoje dentro da sala você pensa assim que está sendo, o professor vai dar só brincadeira, não. É através das brincadeiras que a gente vamos aprendendo muito mais com ele, né? Interagindo, buscando mais conhecimento, e que possa colocar ali dentro da sala de aula, a criança possa vir tirar sua dúvida. Não é só brincadeira, é através das brincadeiras, né? Isso é uma nova ação, é uma nova tecnologia. A gamificação veio para fazer a transformação, não só com os professores, mas com os alunos. Eu acredito que as brincadeiras se tornam, assim, hoje, prazerosa, muito mesmo. Então, eu acredito que esses alunos estão de parabéns, e buscar mais ainda evolução,
né, vão evoluir cada vez mais. A temática do meu estágio é como a evolução, como brincar com as crianças. É dentro da brincadeira que a gente vai adquirindo novos recursos e também colocando para eles assim, através da brincadeira. Você pode até achar assim, uma brincadeira na sala de aula, mas você pode ter certeza que na brincadeira ele vai aprender a ler, ele vai aprender a escrever, ele vai poder assim, se expressar, vai poder até na brincadeira fazer a matemática, né? É uma habilidade muito grande que ele está evoluindo. Então, o professor de matemática, quando vai trabalhar hoje na sala de aula, ele vai trabalhar com lúdico, né? Ele vai trabalhar ali com as crianças, com lúdico, com brincadeira, e ele vai ver ali, cada criança, a sua dificuldade ali. Aí que a gente vai observar se a criança está tendo dificuldade, se ela não está tendo, se ela está buscando, se ela não está tendo conhecimento, se ela não está ali interagindo com o colega. Então, é aí que entra, onde o professor pode intervir para melhorar muito mais e que ele possa vir ter ali para ajudar, né? Para ajudar o aluno, estimular ele dentro dessa ferramenta. E nós estamos buscando o conhecimento dele, né? Porque se a gente não estimular nossas crianças, como é que essas crianças vão aprender, né? E nós temos que se preparar para esse século XXI, porque hoje a parte da evolução dos alunos vem através das brincadeiras, através dos jogos, através do diálogo, né, dentro da sala de aula. E a tecnologia digital, ela veio aí, olha, para avançar o século XXI, ela veio apresentar novos horizontes para nós. Você tem uma ideia que essas crianças hoje já nascem, né? Elas são ativas. Olha, para uma criança de 2 anos hoje já sabe mexer no celular. Então, essa tecnologia veio evoluindo muito mais. Papai e mamãe, vamos se preparar para esse século XXI aí, trabalhar com as nossas crianças, interagindo com brincadeiras dentro da sala de aula. Não vão achar que nós vamos levar trabalho, é só brincadeira, não. Nós vamos levar conhecimento, vamos levar a tecnologia para cada criança e saber mais a parte da evolução, interagir, buscar mais, para ele ler mais, para ele interagir mais, para ele conversar mais, para ele fazer um excelente trabalho, porque se ele tiver dentro dessa fase estimulada, brincando, interagindo com essas ferramentas todas no século XXI, olha, nós estamos de parabéns com nossos filhos, né? E saber que hoje a motivação não é só o professor que vai, as crianças já estão sendo motivadas, né? Elas chegam lá e já apresentam algo para a gente que às vezes nós estamos ainda mais. Essa criança está bem evoluída. Então, hoje, a tecnologia está muito avançada. Nós vamos ver muita coisa ainda, tá? No século XXI, que está agora. Eu acredito que nesse período do conhecimento que a gente toma agora, é explorar mais as nossas crianças, né? Explorar cada vez mais, buscar cada vez mais o conhecimento delas. E saber que mais na frente a gente vamos conseguir passar para cada criança dessa mais habilidade, ela vai ter mais capacidade, ela vai se expressar mais, né? Vai se qualificar mais e competência muito mais. E saber que o professor ele vai preparado para a sala de aula, para ele buscar, para ele ter conhecimento. Pode saber de uma coisa, que o professor ele não vai levar um assunto para dentro da sala de aula se ele também não tiver conhecimento, né? Mas acredito que a criança ela é mais interativa, ela é mais assim, ela quer conhecer mais, ela quer explorar o que ela está vendo ali. Então, quando ela chegar na casa dela, ela vai dizer, eu vou ver algo que o professor passou, que agora essa aula está mais incentivada, antes não, né? Então, eu acredito nisso tudo, né? Que a gente possa vir fazer um excelente trabalho com as nossas crianças, né? Agora eu quero interagir um pouquinho com o público, né? Eu quero saber a opinião de vocês, saber o que vocês acharam do nosso trabalho, né? Eu quero saber qual foi a opinião de vocês, o que vocês estão achando do meu trabalho, para a gente levar para dentro da sala de aula, para interagir com essas crianças e saber o que a gente pode ver mais na frente,
tirar dúvidas e saber que dentro disso tudo, a atividade com cada aluno é estimular ele, né? Buscar recursos que a gente está vendo, né, dentro da gamificação da educação, ver que as brincadeiras estão sendo muito prazerosa e está evoluindo cada vez mais dentro das nossas brincadeiras, dentro do nosso trabalho, dentro do lúdico, tá? E quais são, como é que eu posso dizer, como é que você colocaria, né, dentro desse conhecimento? O que seria que a gente poderia melhorar mais ainda? E gostaria de saber a opinião de cada um de vocês. Vocês podem curtir, deixar o comentário, né? E passar a uma outra coisa. Vocês podem curtir e fazer um comentário e eu vou contestar. E compartilhar também, tá? Muito obrigado e uma boa tarde. Obrigado, tá? Muito obrigado por estar aqui, dando um pouquinho de mim também. Eu estou aprendendo, né, junto com as crianças e quero dar o meu melhor. Mas para isso eu quero saber a opinião de cada um. Vão lá curtir um pouquinho, né, e interagir. Um abraço a todos, um beijo, muito obrigado, tá? Um bom final de semana para todos. Obrigada. Então, no nosso próximo vídeo, a gente vamos incrementar, né, e ver as mecânicas, né, dos jogos, ok? Muito obrigada. Vocês podem comentarem. E a gente vamos também, né, ver a parte da mecânica, né, são 3, né, e como a gente pode implementar, né, esses trabalhos que a gente possa vir trazer para dentro da sala de aula. Obrigado.